Você assistiu a aula falando sobre esse look que está bem iluminado, bem claro. Ela está com uma raiz crescida, 1 centímetro normal, e eu vou fazer a aplicação dessa raiz. Vamos fazer esse retoque. Você vai ver aí essa cobertura de cabelos brancos, não é em grande quantidade, mas simultaneamente com esse retoque eu já vou trabalhar blocos de cor. Então aqui vão várias informações para ti. Cobertura de brancos, escurecimento, técnica criativa para criar uma cor bem personalizada. Vamos escolher a ferramenta para trabalhar a cor desse cabelo. Então quando a gente vem comigo nessas caixinhas, né, são várias, tu já conhece, tem várias aulas aí para tu acompanhar. Eu vou selecionar hoje essa caixinha bege, Igora Absolutes, aquela que já tem a cor fantasia misturada com a base natural. Muitos alunos me perguntam, tu não vai usar base? Gente, já tem a base aqui nessa cor, ok? Então nós vamos selecionar essa caixinha, vamos trabalhar com esse serviço. Vem comigo. Eu vou preparar uma tonalidade de marrom com um tom dourado, porque eu quero criar um marrom dourado na altura do 6. Então eu escolhi o 7-60, que é o louro médio marrom natural, e vou misturar com 5,50, que é o castanho claro dourado natural. Vou fazer meio a meio para criar essa nuance de marrom dourado. Tá? Então aqui estão as duas caixinhas, 7,60 e 5,50, as duas de Igora Absolutes. Acabei de colocar 20 gramas do 7,60 e estou adicionando 20 gramas do 5,50. 40 gramas de coloração já é suficiente aqui. Se nós usarmos 40 gramas de cor, eu preciso utilizar também 40 ml da loção 9% 30 volumes. Por quê? Porque ela tem concentração de pigmentos, tá? E aí a gente segue esse 1 por 1 da coloração com a loção. Como a raiz dela não tá tão grande, eu vou optar por utilizar um pincel um pouco menor. Não precisa ser aquele pincel longo. Vou com o meu clássico, aquele pequeno que a gente gosta. E esse preparo que eu acabei de fazer, do 5,50 com 7,60, ele vai ser exclusivamente só para o crescimento dela. E por que eu optei por Igora Absolutes? Porque ela tem pouco cabelo branco e eu quero uma cor mais intensa. Então ela dá cobertura, mas ela aumenta a intensidade da cor. E eu vou começar com o retoque de raiz. Tu viu que eu já preparei aí os 5,50 com 7,60 e nós vamos fazer a aplicação dessa coloração somente no crescimento. Importante que seja feita só essa raiz. A Absolutes é uma coloração com tecnologia de rejuvenescimento, ela possui colágeno e ciliamina, uma coloração que dá bastante brilho e tratamento para o cabelo. Ela é prática, porque ela já possui a cor fantasia com a base natural, que isso facilita bastante pra gente. E daí cobre branco, mas ao mesmo tempo a gente preserva a intensidade da cor. E como eu vou fazer um trabalho simultâneo para escurecer um pouco essas mechas dela, é importante que essa coloração esteja apenas no crescimento. Também quero te mostrar uma técnica que seja também mais prática, porque às vezes se a gente precisar, lava o cabelo da cliente, depois tonaliza, não tem problema nisso, mas é uma possibilidade diferente para ti. Acabei de terminar a aplicação dessa raiz, dá uma olhada aqui comigo.
somente no crescimento, tá? As pontas estão bem limpinhas e eu vou preparar a coloração para os blocos de cor. Então, eu não vou tonalizar todo esse cabelo, eu vou aproveitar o que eu tenho aqui, mas eu vou adicionar uma tonalidade mais escura nesses blocos. Aí vem comigo que nós vamos preparar. Qual ferramenta eu vou escolher para fazer a cor no comprimento e pontas? Eu poderia trabalhar com tonalizante, que é o Vibrance, mas como eu tô numa vibe de Gora Zero M, que é o lançamento da marca, eu tô amando essa ferramenta. E é importante porque não vai ter amônia para fazer a cor no comprimento e pontas, fica perfeito. Nós vamos optar por essa caixinha verde, tá? Que é a Igora Zero M. E que cor eu vou utilizar? Uma das nuances vai ser essa daqui, que é o 646, que eu gosto dessa tonalidade nude, mas eu vou misturar com o marrom acobreado, que é o 567. Vou trabalhar esse equilíbrio do 5 com o 6, porque eu preciso colocar uma cor mais escura ali até para aumentar o contraste na combinação das nuances nesse cabelo. E com o que eu vou preparar? Eu vou utilizar ela com a loção da Igora 3% 10 volumes. Então nós vamos utilizar essas duas cores aqui, o 567 com 646 e loção da Igora 3% 10 volumes, um por um. As duas cores já estão aqui, eu gosto de misturar elas. Aqui eu tenho 15 ml de cada cor e vou adicionar 15 dá 30 ml de loção 3% 10 volumes. 10 volumes porque a gente vai trabalhar o escurecimento, então é muito importante, eu não preciso usar 20, porque 20 volumes é uma volumagem que clareia, não faz sentido, tá? Então aqui tá a mistura pronta e vamos lá para os blocos de cor. Quando eu termino o retoque de raiz, normalmente eu sempre separo o cabelo em 4 partes. A risca de testa a nuca, de orelha a orelha, e aqui eu comecei essa separação em forma de diagonal para frente. Então como é que vai funcionar aqui? Eu vou iniciar deixando a primeira mecha, olha a largura desse bloco, tá? Ele tá bem larguinho. E nós vamos trabalhando um bloco com cor e um sem cor. Agora a Zero é bem fluida, então a gente não precisa aplicar muito produto. O bloco é importante, a aplicação da mecha assim é bem distribuída, a gente enluvar bem. Usa o pente uma vez só para ter certeza de que o produto pegou em toda a mecha. Enluva ela, a mecha tem que ficar bem parelhinha. E trabalha bem a conexão da cor da raiz com a cor da ponta. Terminou, soltou. E aqui eu vou pegar agora na mesma espessura o outro lado. Então assim, a primeira parte, a base, não vai cor. Vou deixar da nuance do cabelo. E aqui eu já coloco a cor. A partir de onde terminou a raiz, a gente já começa a depositar. E o que é interessante, como a coloração é super fluida, essa técnica é bem específica para trabalhar com essas ferramentas, ela, mesmo estando bem larguinha, ela pega muito bem. Claro que isso é uma assinatura bem específica do meu trabalho. As pessoas às vezes olham e pensam assim, ai, não vai manchar, né? Porque encosta no cabelo de baixo. O que eu não posso é ficar mexendo, manuseando, mas depois que o enrolou, soltou, deixa. Essa próxima mecha aqui, não coloca nada. Mesma coisa ali do outro lado, então vai ficar um bloco com cor, outro sem. Agora já aproveita, solta o próximo. Ela tá bem larguinha e nesse sentido elas vão ter uma conexão bem bonita. É uma forma de escurecer o cabelo da cliente, só que também não escurecer em excesso. A gente aproveita o que tem e também não precisa estar tonalizando o cabelo inteiro. Então o segredo é aplica, passa o pente, enluva e conecta bem com a nuance da raiz.
Tem que cuidar quando vai vindo para a ponta, que às vezes a gente pega cabelos que são mais porosos nas pontas. Aí a gente cuida, porque se for necessário, a gente coloca um pouquinho mais. Um detalhe importante também dessa mistura, trabalhar o tom acobreado, ajuda a pigmentar essa mecha descolorida. Então não é que vai ficar uma mecha ruiva, mas ela vai ter mais durabilidade, é melhor para escurecer quando a gente trabalha com uma nuance acobreada. Hoje mesmo um aluno estava me pedindo ajuda, perguntando, né, eu fiz a mecha da minha cliente, clareou demais, ela não se gostou, ela gosta mais caramelo. A mecha que está bem descolorida é muito importante, que a gente pode usar o marrom, mas é muito importante entrar com a direção do cobre para ter uma repigmentação dessa cor. E esse é o segredo do bloco. Enluva bem, trabalha com ângulo, né? Mantém a mecha elevada, cuida se a cor pegou bem em todo o cabelo e soltou. Finalizando a parte de trás, a última aqui eu terminei sem cor. Só que daí o que eu faço? Eu vou pegar uma transparência mais fininha aqui. Pega só uma mechinha, porque eu quero que ela caia com suavidade para não manter muito o claro na parte de cima, mas ao mesmo tempo eu não quero escurecer completamente. A gente está fazendo tipo como se fossem mechas inversas, né? Trabalhando mechas mais escuras nesse cabelo claro. Às vezes a cliente está com esse efeito de bastante mecha e a gente entra com um efeito mais de morena iluminada. Então, ó, no alto da cabeça levanta mais. E depois só solta, soltou e não mexe. A parte frontal, a gente procura deixar na divisão que a cliente usa. Ela usa pro lado de lá. Então eu já tô na risca para cuidar do meu seccionamento. E aí nem precisa de clipes aqui. Como tá com coloração na raiz, a gente pode pensar assim, eu vou deixar essa aqui sem. A próxima com, sem e com. E aí a gente vai contando as mechas, ou vice-versa, tá? Então assim, a primeira eu deixo sem nada, a próxima eu já vou pegar. E eu posso terminar a última lá com, aí tu que vai estabelecer aí o efeito que tu quer no alto da cabeça, tá? Então a primeira sem, a segunda com cor. Lembra que não precisa colocar em excesso a quantidade de produto. E aperta bem para que fique bem uniforme essa distribuição. Soltou, vai bem rápido. Essa aqui sem, a próxima com. Então metade desse cabelo vai ficar colorido e metade desse cabelo vai ficar sem coloração. Quando eu terminar aqui, a pausa é aproximadamente 15 minutos. Que daí já vai estar fechando. A coloração com 10 volumes é 15, 20 minutos, suficiente. E aí já vai estar fechando os 45 minutos de pausa que precisa ficar na raiz para cobrir bem o branco. Ó, e essa última aqui, eu vou tirar uma pequena transparência sem nada aqui. E aí essa parte eu vou colocar. Conforme vai chegando o alto da cabeça, na hora de nós enluvarmos, eu preciso direcionar esse cabelo para cima. Se eu já começar a enluvar para baixo, eu corro o risco daí de encostar nesse cabelo aqui. E uma coisa é tu largar a mecha bem enluvada em cima do cabelo que está sem produto. Outra coisa é tu sujar com a mão. Cuida bem a Elianda aqui, ela tem os cabelinhos novinhos. Aplicou, soltou
E aí deixa esse véuzinho claro aqui por cima. E a mesma coisa agora no outro lado. Dá uma olhada no trabalho final, bem artístico aqui. Olha o detalhe interessante. Aqui atrás eu deixei fininha as escuras. Ali na frente eu deixei bem fininha as claras. Tá? Eu fiz um contraponto porque eu quero que esse bloco escuro saia por dentro, né? Então eu deixei esses fiozinhos mais claros. Tu vai ver que essas duas cores elas vão fazer isso aqui. E vai dar um efeito mais de multiplicidade de tons. Eu terminei aqui, já tá fechando 30 minutos da raiz. Então, mais 15 dos blocos, fechou os 45, a gente vai lavar tudo. E é lavar, não é tipo emulsionar, misturar tudo isso aqui. A gente lava, trata e tá pronto. Etapa final desse cabelo. Eu amo esse resultado, porque a gente não, tipo assim, nós não merecemos o que já tinha antes no cabelo. Tu percebe que tem todo esse efeito dessas luzes claras, elas foram abafadas. Então, o que o bloco faz? Esse encaixe, né? Aqui, lembra que eu deixei na parte frontal só uma transparência bem fininha descolorida, ó, ela entrou no escuro. E aqui atrás eu fiz o contrário. Eu coloquei o escuro por cima, aí acontece isso aqui, ó. Ela não deixou de ter essas mechas, só que agora os blocos escuros estão misturados. E não tem como a gente saber, tipo, o que foi feito, ó. As mechas estão aqui, só que vai entrando uma cor dentro da outra. E vai criando esse movimento. Ela tá mais num efeito agora de morena e iluminada. E é legal quando a gente trabalha com a diagonal pra frente, porque daí, olha aqui o efeito da franja, que bonito. Eu mantive, ficou essa mecha clara aqui, mas ao mesmo tempo nós temos um véu mais escuro que cobre. E conforme a gente vai mexendo nesse cabelo, aparecem as mechas mais claras por dentro. E a nuance que deu o 646 com o dourado, com o marrom acobreado, ficou muito bonito. Tu pode perceber que esse cabelo ele não tá laranja, né? Ele traz assim um marrom muito bonito. Olha aqui, olha esse efeito, né? E aqui tu consegue ver a nuance que dá na mecha, aonde tá escura. Por que não fica tão separado? Porque tem partes que pega a mechinha clarinha, tem partes que pega a escura que a gente fez. Criou, na realidade, 3 nuances nesse cabelo, né? Bastante movimento, não descaracterizamos o trabalho de mecha, o efeito da raiz tá perfeito. A gente enxerga aqui bem o marrom dourado na raiz, cobre os brancos, mas tem intensidade da cor nessa raiz, né? Lembra que foi com 30 volumes e depois agora 0M com 10 volumes para fazer os blocos. Um efeito lindo, super comercial e bem prático para tu trabalhar com o teu retoque de raiz.